11h38, iniciando a conversa de redação com a participação do Eduardo Costa e do Júnior Moreira. Você, ouvinte da Itatiaia, também pode participar. É nosso convidado pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074. 99996-7074. Você manda a sua opinião com mensagem de texto. Não se esqueça de colocar o seu nome e a cidade ou bairro de onde você está falando. Bom, depois do Natal, né? Passado o Natal, Belo Horizonte vai discutir o fechamento do comércio. Agora, o possível fechamento do comércio agora em janeiro, Júnior. Amanhã tem uma reunião do prefeito Alexandre Calil com o Comitê de Enfrentamento à Covid. Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez para você, Eustáquio, Eduardo, ouvintes do Conversa de Redação. Eustáquio, é aquilo que a gente já esperava, né? E vinha cantando a bola já tinha um tempo, né? Eu não tenho dúvida que a cidade vai retroceder de alguma forma, né? Na questão da flexibilização. Não sei até que ponto vai ser, se vai ser fechada, se não vai ser fechada, se o comércio não poderá funcionar em determinados horários, enfim, não sei. Mas algo vai ser feito. O que me diz que algo vai ser feito? A velocidade da ocupação dos leitos de UTI aqui em Belo Horizonte. Eu estava dando uma olhada nos boletins, nos últimos boletins divulgados, e aí eu peguei o mês de dezembro. No dia 1º de dezembro, a gente tinha 39% das UTIs ocupadas aqui em Belo Horizonte. No dia 15, esse dado subiu para 59%. E hoje, no dia 29 de dezembro, 80%. Ou seja, do dia 1º para o dia 29, praticamente um mês, essa taxa subiu de 40 para 80. Ela dobrou em um mês, coisa que a gente não estava vendo nos últimos tempos. E ainda em cima desses 80%, a gente tem um rebote das festas de Natal e de Ano Novo, né? O que eu vi de aglomeração de festas sendo feitas, não só aqui em Belo Horizonte, mas no interior do estado também, me mostra que o mês de janeiro não deve ser tranquilo. E a prefeitura precisa tomar alguma medida antes que esse sistema que já é pequeno, exploda. Até porque, com todas essas pessoas viajando para o interior do estado, e a Covid passeando aí de carro para lá e para cá, a pressão que os pacientes, porventura se contaminem no interior, a pressão é feita aqui em Belo Horizonte nas UTIs. A enfermaria o interior tem. O problema é a UTI aqui em Belo Horizonte. Então, além de tudo isso, a gente ainda vai ter uma pressão do interior. Eu estou fazendo toda essa análise, Eustáquio, que eu gosto sempre de frisar, torcendo para estar errado. Torcendo para que esse caminho que a gente já conhece do vírus não se concretize dessa vez, para a gente não ter mais problemas em janeiro. Voltando à situação do comércio, a fala do presidente do Cindy Lojas, Nadim Donato, hoje no Jornal da Itatiaia, e foi uma fala que ele postou nas redes sociais, me mostra tranquilamente que ele, inclusive, já aceitou que o comércio vai ter de fechar em janeiro. Menos mal também, porque o comércio em janeiro é um pouco mais morto mesmo, a situação é um pouco mais tranquila, há prejuízos, há perdas, mas não tão grandes como se fosse no mês de dezembro. De qualquer forma, tem uma parte do poder público nessa história, a gente não pode isentar o poder público, as prefeituras, o governo do estado, o governo federal, mas a grande responsabilização desse novo rebote foi o decreto de fim da pandemia feito pela população, né? As pessoas acharam que estava tudo tranquilo, voltaram às ruas, voltaram a viajar, voltaram a ter vida normal, e o vírus não perdoa. A gente vai ter um rebote muito sério no mês de janeiro e, mais uma vez, tomara que eu esteja errado. Eduardo, você acha que haverá um retrocesso? Vamos retroceder aqui em Belo Horizonte, fechamento do comércio, mais restrições? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eu vou começar pelo finalzinho da prosa do Júnior. Primeiro, quando o Júnior atribui a nós outros que decidimos pelo fim da pandemia a piora da situação, eu peço permissão para dividir isso com os poderosos que insistiram numa eleição inacreditável. Para mim, o start foi a eleição. Outra coisa, também fico com o Júnior, aí 100%. O comércio teve um respiro em dezembro. Janeiro já é um mês mais tranquilo. Se precisar, por que não fazer um sacrifício? Os leitos de UTI estão em 80%. Abrir um leito de UTI não é fácil, gente boa. Não é fácil. Você não encontra, inclusive, pessoas qualificadas para contratar rapidamente. Se chegar a 90%, vamos ter que fazer sacrifício. Porque quando falta o respirador, quando falta ar, a pessoa morre. E nós temos exemplos inacreditáveis. Eu estou com um caso que envolve uma pessoa cuja filha conhece alguém da Itatiaia, dona Argentina. No dia 9, Eustáquio, foi a UPA de Justinópolis. Dia 9 de dezembro.
Disseram, ó, só tá com suspeita de Covid, vão fazer os exames. Ela foi ficando. Desenvolveu uma úlcera, uma ferida gigantesca. Agora, disseram que ela está de fato com Covid. Mas não é o caso de CTI. Mas ela tem que ser internada em um hospital para fazer a cirurgia da úlcera. Nem uma coisa nem outra, Eustáquio. Do dia 9 até hoje ela está lá, na UTI. Olha o perigo para ela e para os outros. E se ela está com Covid, amigo, só Deus para poupá-la do estrago que o pulmão faz, porque é isso que acontece. Quando a pessoa demora para buscar socorro, para tomar os medicamentos, o pulmão é tomado. Olha o caso do prefeito de Mariana, coisa assustadora. Daquele moço, o Paolo, que era chefe de cozinha do Anelo, um restaurante que eu frequento muito com minhas filhas, adoro ir lá. Ele e o irmão trabalhando, um cara de 41 anos, uma filhinha de 5, outra que vai nascer e morre. Então, o momento é muito sério, está faltando pouco para a vacina chegar. Todo e qualquer esforço que nos for pedido, Eustáquio, nós temos que atender. Pois é, aqui pelo WhatsApp, o Gilmar Reis de Sabará está dizendo o seguinte, que as pessoas estão brincando de roleta russa, o que é lamentável nesse período de pandemia. E ele está dizendo que a prefeitura também deveria apertar o cerco à fiscalização dos ônibus. Ele está dizendo, considerando um absurdo o volume de pessoas dentro dos coletivos. Olha, em entrevista hoje ao Jornal da Itatiaia, o infectologista Guenael Freire defendeu uma análise criteriosa dos indicadores para não ocorrer o fechamento total do comércio. Ele considerou seguras as vacinas e disse que está pessimista com o mês de janeiro após as festas de fim de ano. E afirma que a volta às aulas presenciais deve ser opcional, Eduardo. Eu não tenho a menor dúvida de que a volta das aulas é um assunto que deve ser tratado sim com seriedade e que deve sempre passar pela definição dos pais. Eu vou repetir, o Colégio Militar de Belo Horizonte ganhou na justiça o direito de funcionar, está funcionando. Eu não tenho notícia de que parou e nem de que teve um caso de Covid lá. Você teve, Eustáquio? Não, desde o início não. Você teve, Júnior? Não. Então é o seguinte, pega os estudos internacionais, mais a experiência do Colégio Militar de Belo Horizonte, vamos estudar seriamente a volta às aulas, com muito critério, com muito jeito. E considerando, né, gente, que as aulas voltando de fevereiro ou março, daí a pouco tem vacina. E vamos continuar entrevistando na Itatiaia, parabéns à nossa produção, pessoas que dizem a respeito da vacina, que animem a população em relação à vacina. Não é possível que a humanidade, num esforço único, crie uma vacina em 11 meses, coisa que nunca aconteceu, nem de longe, com esse tempo tão recorde, e a gente fica desacreditando a vacina. Eu repito aquela frase, né, Júnior, aquele questionamento. A pessoa não tem medo da doença, mas tem medo da vacina. É impressionante. Esse negócio da vacina realmente não entra na minha cabeça, não. Continuam falando da cloroquina, mas a vacina não, vacina a gente não quer. Ô, Eustáquio, Eduardo, ouvintes do Conversa de Redação, eu estava ouvindo o doutor Guenael, não é isso, Eustáquio? Exatamente, Guenael Freire. Não conhecia, nunca tinha ouvido ele. Sabe quando você começa a ouvir uma pessoa e você concorda quase com tudo que ele está falando? Foi eu hoje, ouvindo o doutor. Primeiro, a questão das vacinas. Tudo bem, gente, nós precisamos esperar a chancela da Anvisa. Enfim, não, se for da Anvisa, da FDA, enfim, dos órgãos que estão aí para isso, para fiscalizar e fazer uma revisão dos estudos. Mas vocês acreditam mesmo que todo o esforço despendido, vamos falar de Coronavac e da vacina de Oxford, Fiocruz e Butantan, nessa questão envolvendo de mais perto o Brasil. Vacina tá chegando todinha em São Paulo. Ontem mesmo chegou mais um carregamento. Lá no Butantan já estão produzindo. A vacina de Oxford agora já falou que vai pedir na semana que vem o registro aqui na Anvisa. Gente, essas pessoas que estão dando prosseguimento à fabricação e à possibilidade de fabricação dessas vacinas conhecem os dados. São pessoas experientes, são cientistas, são empresas gigantescas que não jogam para perder. Se eles já estão produzindo a vacina, é porque essa vacina tem eficácia e tem segurança e vai ser uma vacina interessante. Porque senão eles tinham parado, tinham mudado a rota, como a vacina de Oxford mudou agora na fase 3, por causa daquele processo envolvendo a dosagem da vacina. Ou seja, lógico que nós temos que esperar a Anvisa.
porque ela é o nosso órgão que vai chancelar, que vai carimbar e falar, ó, pode ficar tranquilo com essa vacina. No entanto, essas grandes empresas não estariam fabricando se eles já não soubessem que realmente os dados são promissores, né? Ponto final na questão da vacina. É esperar para ver o que vai acontecer, mas eu acredito que no mês de janeiro, mais tardar em fevereiro, essa vacina e as duas principalmente que estão mais perto do Brasil vão entrar na rota aí do plano de imunização. Outro assunto que ele falou do mês de janeiro, né? Já acabei de concordar com ele no comentário do primeiro tema, né? Ele disse que está pessimista, inclusive numa resposta, numa pergunta feita por você, Eustáquio, ele disse que está pessimista com o mês de janeiro e todo mundo que conhece o vírus, minimamente quem está lidando com esse vírus e ele muito mais, que é um infectologista, não tem como falar que está otimista com o mês de janeiro, depois de tudo que está acontecendo, desse movimento que está acontecendo com o vírus e com as festas de fim de ano. E por fim, a questão das escolas, né? Eu, durante praticamente todo o ano, eu fui muito contra a abertura das escolas, mas já há uns 2 meses, ou um mês mais ou menos, eu li alguns estudos internacionais, vi algumas experiências internacionais e tudo leva a crer que o grande problema não está na escola, né? A transmissão não está por lá, pelo menos são as experiências que chegam pra gente, os estudos que já estão sendo feitos. Então 2021 temos sim que abrir as escolas. Se o pai não se sente confortável em levar o filho, ou se o pai é de um grupo de risco, ou se tem um avô que toma conta da criança que é de grupo de risco, não leve a criança pro colégio. Tente fazer uma forma híbrida, a prefeitura ajudando de alguma forma, igual lá em São Paulo, no material escolar tem até notebook, tem até computador, porque alguma coisa vai ter de ser feita nesse sistema híbrido. Ou seja, vamos ter que abrir as escolas e aí quem tiver confortável em mandar o filho para a escola, mande. Quem não estiver, fique com o filho em casa e tente fazer esse ensino híbrido. Para mim, o doutor Guenael foi perfeito hoje no Jornal da Itatiaia. E só um detalhe, Eduardo e Júnior, você está falando da indústria farmacêutica, a gente não está falando de qualquer segmento industrial, não. A indústria farmacêutica é um dos segmentos mais poderosos do mundo e eles não jogam para perder. Eles não iam colocar, como você disse, no mercado, algo que poderia ser recolhido depois se tivesse tantos efeitos colaterais, eles teriam um prejuízo bilionário. Eles estão jogando para ganhar, né, Eduardo? Não. O bacana é que o presidente eleito dos Estados Unidos toma vacina, o presidente da Rússia toma vacina, a chanceler da Alemanha toma vacina e o Eduardo Costa diz que não vai tomar não, que tá com medo. É difícil, aí. É que uma notícia boa, viu, Júlio? Um interlocutor do prefeito Calil me disse que ele escutou o Conversa de Redação, como o faz diariamente, ligou pro Valadão e falou assim: Valadão, vamos continuar a obra da Pampulha a todo vapor, vamos? O mesmo interlocutor disse que o prefeito tem boa relação com a prefeita Marília, eleita em Contagem. Então, a expectativa é de que tenhamos uma conversa entre os dois para juntar Contagem de Belo Horizonte e tirar o cocô da lagoa. Acho que nós conversamos com o mesmo interlocutor, então, o senhor Eduardo Costa. O Eduardo está se referindo aos nossos comentários de ontem sobre a limpeza e despoluição da Lagoa da Pampulha, porque o representante da prefeitura, Ricardo Aroeira, disse que esse período de pandemia atrasou o processo de limpeza, né, Eduardo? Isso é inaceitável. Bom, a Caixa Econômica paga hoje a última parcela do auxílio emergencial e fim do programa de redução de salários e suspensão de contratos de trabalho pode trazer prejuízos, Eduardo Costa. Uma parte de mim sangra, que é a da emoção, uma parte de mim respeita, que é a da razão. A emoção dói, muita gente vai ter dificuldade para comprar o feijão com arroz. Mas a razão diz que o país não aguenta. Então, é pegar com Deus, agarrar nos arreios e gerar emprego em 2021. Júnior, preocupado com a economia para esse ano de 2021? Eustáquio, eu concordo muito com o que o Eduardo falou, e quando eu recebi o tema do Conversa de Redação, me veio uma imagem na cabeça. Eu acho que o pedreiro aí, o ouvinte que já fez uma casinha, fez um puxadinho, vai entender a imagem que veio à minha cabeça. Sabe quando você você faz o escoramento e bate uma laje? Sim. Aí você agoa lá, né? Tem que ficar jogando água lá durante um tempo e tal, e depois você tira o escoramento, né? É um dos momentos mais tensos, né? Porque pode ser que o escoramento não tenha sido bem feito e a situação fica complicada. A imagem que eu tenho é essa, de que fez um escoramento ali rapidamente para que a laje não caísse, tentou ali ver o que dava para fazer e agora é hora de tirar esse escoramento, né? E a sensação que eu tenho é que essa laje não vai aguentar, que essa laje vai cair, né? Aos pouquinhos, mas essa laje vai ruir, né? A gente tem um problema muito sério. Agora
que nós vamos sentir no bolso, né? Principalmente as pessoas que não têm trabalho, os autônomos, essas pessoas vão sentir agora a força da pandemia. Porque até então, a ajuda do governo federal, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a questão das cestas básicas, que acertadamente, tem que dar o parabéns para a prefeitura, acertadamente foi estendido para o mês de janeiro, e isso vai ser analisado mês a mês. Alguma coisa vai ter que ser feito em nível federal nessa questão do auxílio emergencial. Esse escoramento não está na hora de ser retirado dessa laje, dessa tentativa de segurar essa laje nessa casa, que se chama Brasil. Esse momento é um momento crucial, e retirar isso nesse momento vai ser um problema sério para o comércio, na movimentação de compra e venda. Isso vai ser um problema sério para algumas pessoas que precisam desse dinheiro para comer, para alimentar. E isso vai ser muito sério também nesse início agora, nessa retomada e aceleração da inflação que nós estamos vendo no mês de dezembro. Ou seja, é um problema sério, e agora nós vamos conhecer realmente se isso não foi estendido. Tem alguns projetos lá no Congresso que estão tentando mudar essa situação, mas de qualquer forma, a partir do mês de janeiro, sem esse auxílio emergencial, janeiro, fevereiro, nós vamos ver o real reflexo dessa pandemia aqui no Brasil. Eu falo em termos econômicos e sociais. Olha, mais um tombamento de carreta com produto perigoso fecha a rodovia. Dessa vez na região central de Minas, Eduardo, lá na região de Itabira. E a lei que prevê a retirada rápida, né, a desocupação rápida da estrada num caso como esse, hein? Olha, sabe aquela história, qual é a tua obra? A gente tem que perguntar o que foi. Aí, ó, então é Natal. E o que você fez? Eustáquio, eu fiz a minha parte, Itatiaia fez a parte dela. Governo é um negócio que só existe para atrapalhar a vida da gente, para resolver nunca. Não resolver, continua esse sufoco. Qualquer acidente com a carga perigosa significa um dia de espera e a total falta de respeito dos governantes. Semana passada foi na 040, agora na região de Itabira, Júnior. Pois é, Eustáquio, mas eu tenho a sensação que não tá bom ainda, mas que melhorou um pouco. A gente via antigamente, antes de 2017, 2018, antes de entrar essa lei em vigor, a gente via 2, 3 dias. Aconteceu aqui em Itabirito, se não me falha a memória, na BR-356, 3 ou 4 dias com uma carreta tombada lá. Agora demora 9, 10, 12 horas, demora. Mas alguns produtos são muito específicos. O ácido, por exemplo, que tombou ali em Itabira, só de chegar perto, o vapor daquele negócio queima a pessoa. Então é um processo que é feito com vagar. Não é uma coisa feita de uma hora para outra. Não é um milho que entornou na estrada e aí você varre lá, destomba a carreta, coloca ela no acostamento e vambora, todo mundo passa ali, né? Até a limpeza tem que ser bem feita, senão o pneu que passar ali vai ser destruído depois, né? Então tem produtos e produtos. A sensação que eu tenho é que não é o ideal ainda, o que nós temos aqui no Brasil e especificamente em Minas Gerais, mas parece que de alguma forma essa lei trouxe uma certa agilidade na liberação dessas rodovias. Eu não tenho um dado estatístico para comparar antes e depois, mas é uma sensação de quem está acompanhando essa história desde o início. A sensação é que melhorou um pouquinho. Bom, bailes funk serão o foco da Guarda Municipal de Belo Horizonte durante o Ano Novo, Júnior. Pois é, Eustáquio, não é só o baile funk, né? Parece que até tem um preconceito. Eu ouvi o comandante da guarda dizendo, olha, não tem preconceito nenhum com o baile funk, né? O problema é que o baile funk tem reunido muitas pessoas, principalmente na periferia nos últimos tempos, né? Precisa ser um foco também, mas uma festa lá no bairro de Lourdes também precisa ser o foco, lá no Belvedere, enfim, uma festa sertaneja, uma festa com música eletrônica, com house, enfim. Precisa de alguma forma tentar segurar essa virada de ano, porque a situação que vem batendo na nossa porta não é bonita, não. Oi, Eduardo. Eu vou me estender no comentário hoje à noite. Acabo de decidir que hoje, na terceira e noturna edição do Jornal da Itatiaia, eu vou comentar a respeito. Vou convidar os ouvintes para uma reflexão. Tá certo a guarda e tratar desse foco, mas não é só a guarda. Eu acho que o grande erro nosso no trato com baile funk, com futebol em quadra, como aconteceu na Acabamundo no fim de semana, no trato com a sociedade, é mandar só guarda, só polícia, só instituições de repressão. Tem que ter um grande concerto, um grande debate, tem que ir gente da assistência social,
tem que ir um representante do prefeito, do governo do estado, para conversar com quem organiza. É fácil com as redes sociais hoje saber quem está organizando. Vamos estabelecer limites, vamos dar um tempo. Eu prometo para vocês que a gente vai fazer uma coisa em conjunto assim que a pandemia permitir. O perigo, Eustáquio, e esse vai ser o tema meu hoje à noite. E eu espero contar com a sua audiência. Sempre, Eduardo Costa. O perigo, Eustáquio, é duplo. As nossas polícias, especialmente a militar, serem forçadas a um ato trágico de grande repercussão nacional. Ou 2, as nossas polícias deixarem, principalmente a polícia militar, deixarem de subir o morro com medo. Nós estamos caminhando para isso. Isso me assusta. E isso não deve ser assunto só do comandante da guarda e do comandante da PM. O governador tem que entrar nisso. Assembleia urgente, Eustáquio. Vambora, 8h59 em Belo Horizonte, final do Jornal da Itatiaia, primeira edição.